Então hoje, o assunto de hoje é um assunto extremamente importante que foi pensado com muito amor e carinho para vocês. Como que nós ativamos o poder divino dentro de nós? Vocês já pensaram nisso? E o que é esse poder divino? O que é o poder divino? Eu fui pesquisar a etimologia da palavra divino e a etimologia da palavra despertar. Quando a gente fala em despertar o poder divino que existe dentro de cada um de nós, a palavra despertar vem do latim dis. É um prefixo que indica separação, afastamento, mudança de estado. E o desper significa acordar, ficar vigilante, estar atento. Acordar, despertar de novo. É como se nós estivéssemos dormindo um sono profundo. E para a gente acordar, nós vamos iniciar com uma oração. Senhor, Jesus Cristo, eu entrego esse nosso encontro em Tuas mãos, Pai. Você vai colocar nessa aula todas as pessoas que precisam ouvir esta palavra. E que cada palavra dita seja como uma semente. Que essa semente possa se multiplicar, que ela possa cair em solo fértil, né? E que ela possa multiplicar de 1 a 1 milhão. Então, esse nosso encontro a gente dedica ao Mestre Jesus Cristo. E hoje é um dia muito especial para mim, porque depois aí de mais de 3 meses de acidente, hoje na fisioterapia, eu me emocionei muito, porque eu não conseguia pôr a cabeça para trás. Era muito difícil para mim, porque como os cristais do labirinto foram deslocados, toda vez que eu tentava fazer esse movimento para trás, para baixo, para o lado direito ou esquerdo, eu me dava muita vertigem. E não é qualquer tonturinha, gente. Quando os cristais são deslocados, sabe o que acontece? Eles enviam uma informação para o cérebro que você está caindo. Só que como você sente a sensação que está caindo, e porque você sente no corpo, isso é muito real, para você transpor essa sensação, porque você está sentindo no corpo, é quase impossível, é muito difícil. E hoje, pela primeira vez, eu consegui colocar a cabeça para trás no exercício do sistema vestibular, que eu tô fazendo fisioterapia para o sistema vestibular, que é o sistema de mobilidade da cabeça, e não deu a vertigem forte. E já fazia, desde o acidente, eu tô agradecendo a Deus sem ter o resultado físico no corpo. Sabe quando você sente algo que você ainda não tem? Então, o universo, e quando eu falo universo é Deus, ele não responde ao teu pedido, ele responde àquilo que você sente. E eu já falei isso aqui nas aulas anteriores. O nosso corpo é eletromagnético. O cérebro é eletro e o coração é magnético. Quando a gente sente algo, cria-se um campo quântico 5.000 vezes maior do que quando a gente pensa. Então, quando a gente quer muito uma coisa, né? Por exemplo, você está desempregada e você quer muito um trabalho. Você tem que primeiramente saber o que você quer, né? Que tipo de trabalho você quer. E você tem que sentir-se já naquele trabalho.
Mas daí alguém pode me falar assim, Adriana, mas eu não sei efetivamente no que eu quero trabalhar. Você não precisa saber no que efetivamente você quer trabalhar. E ontem eu trabalhei muito isso no consultório com o paciente. Você precisa saber quanto você quer ganhar e como você quer se sentir autorrealizado, você quer se sentir não engessado, porque tem trabalhos que você trabalha que você sabe que você não está exercendo todo o teu potencial, que você tem muito mais aí para dar, para transbordar, mas você não pode porque a empresa não permite. Então não é qual, porque a pergunta ontem foi assim, Adriana, mas eu não sei exatamente o que eu quero fazer. Você não precisa saber o que você quer fazer, você precisa saber o que você quer sentir quando você estiver no trabalho dos teus sonhos, quando você estiver no relacionamento dos teus sonhos. Porque essa parte de como é de Deus, não é sua, você faz a sua parte. Quando eu levantava da cama e sentia tontura forte, bem no início, que eu tinha que levantar em fases, né? Tá deitada, hoje eu ainda não levanto rápido, eu levanto devagar porque às vezes vem ainda. O que eu fazia? Eu não ficava brigando com a vertigem. Ai meu Deus, eu tô sentindo vertigem, ai meu Deus, o que eu fazia? Eu imaginava eu super bem. E eu lembro que eu imaginava eu subindo o mirante com o meu marido, dando gargalhadas. Só que eu me imaginava assim, toda forte, musculosa, sabe? Subindo o mirante, com muita energia, muita energia. Quando eu imaginava isso, aí aquilo que o meu corpo estava fabricando, aquela reação fisiológica, a vertigem, a tontura, ela era obrigada a ir embora. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não difere uma emoção gerada da realidade ou do pensamento. Tudo que a gente pensa para o corpo é real. Então o pensamento outorga a emoção que você sente no seu corpo. E no momento que eu ficava imaginando, o meu gatinho tá aqui do meu lado, me olhando, gente, sem piscar. Vem aqui, meu amor. Ele sabe assim, olhando fixo, eu acho que ele já sabe tudo das aulas, né? Tá aqui do ladinho assim, ó. Sabe quando tá prestando atenção? Não é maluquice da minha cabeça, não. Então, assim, eu imaginava eu com aquilo que eu ainda não tinha. Só que não é só imaginar, é você sentir. Muitas vezes a gente não consegue sentir, sabe por quê? Falando um pouco de prosperidade, de abundância, porque dentro de você não existe uma permissão. É como se você não merecesse, não pudesse. E tem uma coisa que Deus falou no meu coração essa semana, gente, é muito sério isso que eu vou falar pra vocês, tá? Presta atenção. Isso é... O gatinho diz, eu quero ver. Isso é um divisor de águas na nossa vida. Na quarta-feira de cinzas, eu tinha programado pra eu ir na missa. Só que, gente, eu terminei os atendimentos. Sabe assim, quando você tá assim, ó, morta de cansada? Eu tava morta de cansada. Mas eu queria muito ir na igreja e eu tava muito cansada. Daí eu fui pra casa, jantei e fui deitar muito cedo. E de madrugada eu acordei muito ruim. Mas eu tava me sentindo muito mal, assim, tava com enxaqueca fortíssima. E eu converso muito com Deus. E eu falei assim, Deus, por que eu tô me sentindo assim? E Ele falou no meu coração. Vocês devem achar que eu sou maluca, né? Falando assim, eu falei com Deus. Mas de fato, eu sinto isso muito forte no meu coração. E eu não tô falando aqui eu não sou especial, melhor que ninguém, porque todos nós que estamos aqui ouvimos a voz de Deus. Você só talvez não está ouvindo porque você está ouvindo a voz tagarela da sua cabeça, né? E essa voz tagarela me fez sentir mal e foi o que Deus respondeu.
Eu falei, Deus, por que eu tô assim tão mal? Ele disse assim, você queria muito ir na missa e você não foi. Aí você se culpou por não ter ido. E quando nós nos culpamos por algo que nós não fizemos, o nosso corpo arranja um jeito de nos punir, porque nós nos sentimos culpados. E a punição que o corpo nos dá é o sintoma. Olha que interessante. Então, quando você se absolve, se você não foi, e tem uma última frase que ele falou que fez toda a diferença. Ele disse assim, e você não me encontra só na igreja, você me encontra em todos os lugares. Não é porque você não foi lá que você se separou de mim, que você se distanciou de mim. O teu corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Toda vez que nós reconhecemos o Criador na criatura, olhando para cada pessoa com amor, naquele momento o nosso divino está cumprimentando o divino que está no outro. A minha alma cumprimenta a sua alma através do poder divino. Então, gente, voltando aqui, o despertar é acordar, é você sair do sono profundo. E de que forma a gente desperta aí o poder divino que existe dentro de nós? Não servindo. Lembra da frase de Jesus? Deixa eu ver aqui onde está essa frase que eu não lembro. Vamos ver se vocês acham antes que eu. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. Vocês já ouviram essa frase? Essa frase, não podeis servir a dois senhores, está em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores. Essa frase faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus ensina sobre foco, fidelidade interior e direção de consciência. O que significa isso? Lembra da nossa primeira aula, onde nós falamos que nós nascemos sendo essência pura e que depois nós vamos... Deixa eu ver se eu tenho aqui um canetão para desenhar para vocês. Esse aqui é amarelo, não dá. Vou pegar um azul, tá? A gente nasce... Meu Deus, meu caderno de estudo tá grande já. Olha só, a gente nasce sendo essência pura. Lembra que eu fiz um círculo? Um círculo significa o todo. Dentro do DNA, o zero significa Deus, a totalidade, a unicidade. Quando a gente faz 7 aninhos, nós vamos aí nos distanciando dessa essência e vamos nos identificando com a mente, com as vozes. E a nossa psique, ela fica assim. Eu expliquei isso aqui na primeira aula, tá, gente? Quem não assistiu a primeira aula tá no YouTube. Pede o link depois pra mim, né? Quem não tá no grupo aqui, por favor, manda uma mensagem no meu direct falando: Adri, me passa o link do grupo, porque lá eu envio todas as aulas pra vocês, certo? Nós vamos nos identificando, quando a gente vai saindo da primeira infância, identificando com a mente. E a mente mente o tempo todo. Quando a gente fala não podeis servir aos dois senhores, não podeis servir a essência, aquilo que verdadeiramente você é e a falsa ideia que você tem sobre você. Quem você pensa que é? Aquilo que a gente pensa que é muito distante daquilo que realmente somos. É muito distante.
E nós precisamos transcender a mente tagarela, os pensamentos. O que nos faz adoecer? Os pensamentos, a mente tagarela. Deitei na cama aquele dia, me senti culpada. A mente começou a falar: por que você não foi? Você deveria ter feito um esforço, você deveria ter ido. Daí eu me senti mal por não ter ido, porque eu estava ouvindo quem? Lembra que eu falei o que significa diabo? Diabolos, aquele que divide. A gente nasce a pura essência, depois nós vamos identificando com a mente tagarela, com as vozes. Quais são as vozes que tem aí dentro de você, que te impedem de você fazer o que precisa ser feito? Me perguntaram lá no grupo, a gente tem um grupo e eu abro para perguntas. Quem não tiver nesse grupo aqui, me manda um direct pedindo o link. E no grupo a pessoa perguntou assim: Adri, a procrastinação, ela vem da identificação do falso eu? A procrastinação, ela nasce de um julgamento, sempre de um julgamento, de que aquilo que você vai fazer é muito difícil e que vai levar tempo, que você não vai dar conta. Sabe quando a casa tá toda bagunçada e que você não sabe por onde começar? E que quando você larga o celular e você de fato faz o que precisa ser feito, em pouco tempo você termina e daí você pensa assim: meu Deus, não era tão difícil quanto parecia ser, né? E essa semana eu falei muito sobre organização aqui no Instagram e tem uma coisa extremamente importante, dando aqui só um parênteses na nossa aula de hoje. Se nós queremos despertar o poder divino que há dentro de nós, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar a casa. E quando eu falo de casa, é casa mental, casa física, casa espiritual, as três casas. Por que a gente tem que limpar? Porque a gente não consegue pôr algo novo, algo divino, uma luz num lugar sujo, bagunçado. E sujo e bagunçado, entulhado de coisas, significa coisas que você carrega do passado. Presta atenção. Se você carrega aí dentro culpa do passado, coisas que você fez lá atrás, mas que hoje você não faria mais. Porque quem está me assistindo aqui, a pessoa que você é hoje, não é a mesma de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. A mulher que você é hoje, o homem que você é hoje, é muito diferente do que era há 10 anos atrás. Então essa culpa que você carrega, se hoje você não faria a mesma coisa, só por isso você deve se perdoar. Só por isso você deve se perdoar. Quando Jesus fala que não andeis ansiosos e aflitos com o dia de amanhã, né? Cada dia basta o seu próprio mal. Nós não podemos carregar o peso do passado e a preocupação com o futuro. O que nós temos que fazer? Limpar essa casa mental. Então eu sugiro uma atividade, você que tem muita coisa aí dentro que está atrapalhando, você tem que organizar tudo isso. A primeira coisa, você pega aí um papel, pode ser um caderno, e anota aí
todas as culpas que você carrega, todas as preocupações, todas as coisas que você tem que fazer, você tem que anotar tudo, porque você tem que organizar a tua vida. Tudo tem que estar organizado, todas as áreas, finanças. A gente vai ter uma aula só falando sobre finanças aqui, onde a gente vai falar sobre sair da escassez e ir para a abundância, que é muito mais do que dinheiro. Dinheiro só é uma consequência, gente, só é uma consequência. Quando a gente entende o que é abundância, é muito mais do que ter dinheiro, tá? Então você vai organizar todas as áreas da sua vida. Começa pela tua casa. Abre todos os armários. Tudo que você tem, tudo que você não usa há mais de um ano, né? Separa ali em 3 montes, né? Um monte aquilo que você usa sempre, outro monte aquilo que você usa de vez em quando e outro monte aquilo que você usa nunca. Terceiro monte você já sabe o que você vai fazer, né? O que usa nunca você vai doar, vender no brechó. No segundo monte você vai olhar para as coisas, isso é talheres, copos, panelas, sutiã, calcinha, cueca, tudo. Você vai olhar e vai ver o que você sente, qual é a emoção que tá naquilo. Porque ninguém consegue organizar excessos. Ninguém consegue organizar excesso. Então você tem que tirar tudo que é excesso da sua vida. Você começa pela sua casa, depois você pega um papel, coloca ali todas as suas culpas, pega um pote grande de, sei lá, de alguma coisa que tu possa queimar, rasga aqueles papeizinhos e queima tudo aquilo, sabe? E vai dizendo, Senhor, vai queimando, vai limpando, vai tirando isso de mim. Então, fazer isso é um processo de renascimento. O fogo queima, o fogo limpa. E há esse renascimento. Então você precisa primeiro organizar, transcender a mente barulhenta. E de que forma a gente faz isso? Não levando os nossos pensamentos tão a sério. E eu repetindo a pergunta que a gente fez na aula passada, e eu gostaria que vocês respondessem aqui. Quando você pensa, quem é que pensa? Quando você pensa, quem é que pensa? Geralmente a pessoa responde eu. Se é você quem pensa, se eu pedir para você parar de pensar, você consegue? Não, né? Então não é você quem pensa, é o seu condicionamento, seu condicionamento de vida. Então o pensamento, porque se fosse você quem pensa, você conseguiria parar de pensar, mas você não consegue. Então isso significa que não é você quem pensa, é o seu condicionamento. E toda vez que a gente decide algo na nossa vida e a gente pensa que é nós que decidimos, segundos antes foi o nosso inconsciente que decidiu a partir dos nossos condicionamentos. Então o pensamento, ele se tornou uma doença. Nós somos viciados em pensar. Tudo aquilo que o corpo repete torna-se um vício. Então tem pessoas que são viciados em reclamar, viciados em brigar, viciados em se estressar, viciados em se preocupar. Tudo é um vício. Sabe quando a pessoa tem uma preocupação e vamos supor que a tua preocupação seja, você tem uma mamãe doente e você se preocupa muito em cuidar da mãe. Leva a mãe para o hospital, leva para lá, leva para cá. De repente, a mãe sofre muito e a mãe falece. Você não tem mais aquela preocupação excessiva porque a mãe não está mais aqui.
Mas como você é viciado em preocupação, você vai arranjar outra coisa para se preocupar. Então, uma pessoa que é viciada em preocupação, ela sempre vai dar um jeito de criar um problema na vida para se preocupar. Porque a pessoa que ela é, ou que ela acha que é, entre aspas, ela tá viciada naquela pessoa. A pessoa que ela irá se tornar após o autoconhecimento, após o despertar do poder divino, ainda é desconhecida para sua mente. Se é desconhecida, a mente não sabe lidar com o novo, lembra? Então, quando você está diante de algo novo, quando você está diante de uma terapia, quando você está diante de algo que pode transformar a sua vida, o que a voz da cabeça fala? Escreve aqui para mim. O que a voz da cabeça fala? Para proteger a falsa ideia que é você. Ela fala assim: isso não é para mim. Isso não é para você. Ai, Adriana, isso dá certo com todo mundo, menos com você. Quando você se compromete a fazer algo por ti, para que você possa despertar, evoluir. E fazendo um parênteses aqui, eu estava assistindo uma palestra da Ana Beatriz, vocês conhecem, é uma psiquiatra, ela é palestrante. Ela disse que dentre 4 pessoas, 3 terão problemas mentais se não despertarem. Isso é muito sério. Dentre 4 pessoas, 3 terão problemas mentais se não despertarem. E o que é despertar? É acordar para a vida. Sabe o que significa quando a gente não dorme? A alma está dizendo: acorda, tem algo que você ainda não viu na sua vida. Porque cada sintoma que sentimos tem uma linguagem. E quando nós entendemos o que aquele sintoma veio nos ensinar, a doença cumpre o seu papel e vai embora. E isso que eu tô falando para você também serve para mim, porque eu não sou melhor do que ninguém que está aqui. Somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. Imagine que cada pessoa que está aqui hoje é uma pérola. Quando você vê um cordão de pérola, dentro desse cordão tem um fio que liga cada bolinha, cada pérola. Esse cordão é esse poder divino. E é isso que nos une, isso que nos faz irmãos e iguais. E para que a gente consiga ativar esse poder divino que existe dentro de nós, nós precisamos transcender a mente tagarela. Transcender os pensamentos. Não é pensar positivo. Não é eu não posso pensar negativo. Isso é autoajuda. É você transcender. O que é transcender? Através da metacognição, que é observar o seu pensar, aquilo que você pensa. É como se você fosse um drone te observando, olhando para você. O que a Jaque está pensando agora? O que a Ivanete está pensando agora? Gente, os nossos maiores problemas na nossa vida não são problemas. Não existem problemas. Não existem problemas. Tudo que existe é uma interpretação. O fato por si só, ele existe.
quando nós julgamos que aquilo é negativo ou positivo, ele passa a ser um problema na nossa vida. Quando a gente está passando por um processo depois de um trauma como eu estou passando, do acidente, tantas vezes eu falei com Deus e perguntei, o que isso está me ensinando? A gente tem que aprender, né? Se não aprender. E até na questão da vertigem, é algo que eu aprendi com Deus. Eu falei, Deus, o que isso significa? Você ter que olhar, você não consegue olhar para cá, nem para cá, nem para cá, nem para cá. O que isso significa? Filha, você não deve focar, olhar para a esquerda, para o passado, porque não é o passado que te define. E você precisa parar de se preocupar com o futuro, que o futuro não existe. É isso que ensina. Então, cada sintoma tem um ensinamento. Quando a gente aprende o que precisa ser aprendido, e não é só nós. Se você tem alguém doente na sua família, presta atenção aqui. Se você tem alguém doente na sua família, alguém da família ainda não aprendeu o que precisa ser aprendido. Porque tudo que eu estou passando e que eu passei não é para mim apenas, é para todos os envolvidos. Marido, pai, mãe, irmão, sogra, sogro, tio, tia, para todos que têm um relacionamento perto. Quando alguém tem um câncer na família, aquele câncer tem uma pedagogia divina para todas as pessoas envolvidas, não é só para você, não é só para a pessoa que está doente. A pessoa não é doente. E é muito interessante que a medicina, que não é integrativa, ela trata a doença e não o doente. Porque quando temos uma doença, nós estamos doentes. E nós precisamos, e eu falei isso essa semana aqui num Rios, nós precisamos tratar o doente e não a doença. Ai, gente, tem tanta coisa e isso é muito sério, sabe? Às vezes a pessoa tem Eu tenho até que ter um cuidado de falar essas coisas, que isso é muito sério. Às vezes a pessoa tem um câncer num órgão específico. E ela vai, faz a cirurgia, remove aquele câncer, mas quando ela não entende o que aquele câncer ensinou, ele se manifesta em outro lugar. Então, assim, independente do teu sintoma, da doença que você está passando na sua vida, que muitas pessoas que estão aqui estão doentes, você precisa ver a linguagem disso, para que você aprenda com isso. Para que você consiga a regressão, para que você consiga a cura completa. Então, toda doença é um novo trajeto que está sendo arquitetado para a tua vida. Não só a doença, os acidentes também. Quando você está no caminho errado, Deus te manda algo para você voltar para o caminho. E isso é muito sério. Então a gente não consegue fugir do caminho, dos sonhos que Deus tem para a nossa vida. A gente vai entrando aí, né, gente, nas esferas da vida e divaga, né? Então, para que a gente desperte esse verdadeiro poder divino, nós precisamos esquecer quem pensamos que somos. Se você parar para pensar,
As 7.200 vozes que a ciência já comprovou que temos aí dentro, elas são as mesmas de ontem, da semana passada, de 10 anos atrás. Esta é uma versão sua que você acredita ser verdade. Então cuida com aquilo que você repete diariamente. Quando você vai fazer algo novo que você nunca fez, como eu estava falando antes, a sua mente ela vê aquilo como negativo, porque a mente não sabe lidar com o desconhecido. Hoje eu estava saindo da academia, eu vou todos os dias de manhã treinar. E foi muito difícil ficar esse tempo longe da academia, longe das caminhadas na ADE. E hoje eu estava falando com uma paciente à tarde sobre isso. Ela compete, ela é atleta e ela não consegue se ver, ela se identifica com aquilo, com o ser esportista de uma forma que ela não consegue se ver sem aquilo. E eu disse a ela, é extremamente importante tu ter essa conexão, mas a tua felicidade ela não pode depender disso, porque se um dia você não puder ter isso, você vai deprimir. Quando eu estava em casa, lá na cama, que meu sobrinho estava cuidando de mim, eu não estava gerando os hormônios, a dopamina, a serotonina, a ocitocina, que eram gerados do exercício físico, da caminhada, e o corpo ele começa a deprimir, porque o hormônio ele não antecede a ação, ele procede. Então primeiro você caminha, depois você vai sentir vontade de caminhar. Quando você faz uma cirurgia e você fica em casa, você não tem aquela secreção de hormônios e você começa a ficar mais triste. Então você tem que criar essa tua felicidade, esse ânimo de dentro para fora também. E eu lembro que teve um dia que o meu sobrinho de 7 aninhos, que agora fez 8, ele estava cuidando de mim lá na casa da minha mãe, porque o meu marido fica em São Chico de segunda a sexta. E ele disse, Tia Adri, empresta o teu chat GPT. Daí ele abriu o chat e falou assim pro chat, conta uma piada pra tia Adri ficar feliz. Daí o chat contou uma piadinha lá, porque que o livro de matemática fazia terapia, porque estava cheio de problemas, uma coisa assim. Só que eu não achei muita graça naquela piada. Daí ele falou assim, chat, conta outra. A tia Adri não deu nem um sorrisinho. E eu achei tão lindo aquilo dele, que quando ele fala assim, a tia Adri não deu nem um sorrisinho, daí eu sorri, olha só. Então assim, quando a gente sorri, e essa foi, desculpa gente, tô me curando de uma gripe. Quando a gente sorri, o nosso corpo, ele não entende, mesmo que você tá numa situação difícil e você começa a sorrir, o nosso corpo, ele começa a criar hormônios, espelhos, aquilo que a tua fisiologia tá criando, porque o corpo é uma extensão da mente. Então é tão importante. E lembra do exercício que eu falei pra vocês na segunda aula? Que quando você tá aí com um sentimento ruim, né, com uma emoção ruim, o primeiro passo você vai identificar o que você está sentindo. O que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo tristeza. Segundo passo, o que eu quero sentir? Terceiro passo, o segundo passo que eu quero sentir, alegria. Terceiro passo, você vai sorrir de mentira, porque quando você sorri, o teu corpo, ele fica pensando, meu Deus, ninguém sorri quando tá triste. Então, se você sorrir de mentira, você já começa aí a fabricar uma reação fisiológica e você
Você tem dentro de você uma farmácia divina. Você pode fabricar coisas aí que não existem na farmácia física. Olha só. Você vai, o que eu quero sentir felicidade, você vai sorrir de mentira. Quarto passo, você vai buscar algo que aconteceu na sua vida que trouxe essa emoção para você. Lembra que você queria sentir alegria? Então você vai lembrar de algum momento da sua vida que você estava muito feliz. Quinto passo, você vai lembrar dos detalhes daquele dia. Olha só, dos detalhes. Gente, isso tudo não dura mais que 30 segundos. Só que você vai repetir isso toda vez que você estiver sentindo esses pensamentos, esses sentimentos ruins, tá? Sempre. Tem umas perguntas, Vicente, isso mesmo, o Brasil bateu o recorde de psicólogos e psiquiatras, é verdade. Gente, pode ir fazendo perguntas aqui, tá? Eu respondo aqui nos intervalos, eu abro parênteses e respondo. Vocês podem fazer perguntas aqui. Então, para que a gente possa despertar esse poder divino, a gente tem que usar a metacognição, que é observar o pensamento, trazer consciência, o que eu estou pensando agora, isso é real ou é imaginário, qual é a probabilidade de acontecer. Você precisa despertar, vigiai, vigiai, vigiai. Aquilo que Jesus dizia, vigiai os vossos pensamentos, as vossas emoções e os vossos sentimentos. Porque o pensamento, ele é o gatilho. Você pensou, em poucos segundos, você sente. Porque a emoção, você vai sentir no teu corpo. O que você guarda disso é um sentimento, tá? Então, assim, você falou do câncer e a droga. Paz do Senhor, posso dizer. Vera, a droga. A gente pode falar um pouquinho sobre isso agora, né? Porque tem várias pessoas que têm filhos dependentes de droga. Quem conhece pessoas viciadas em alguma droga aqui? Escreve aqui pra mim. O que a droga faz? A droga, ela produz um anestésico e faz com que a gente experimente um estado de despertar espiritual. Só que a droga, ela não é um bom caminho. Toda pessoa que vai para as drogas quase sempre querem experimentar, ter uma experiência transcendental, que transcende o pensamento. A mente barulhenta excessivamente, não para de pensar, a pessoa vai lá, fuma uma maconha, por exemplo, um cannabis, e aquilo vai fazer com que ela tenha um instante de paz e euforia interior. Só que existem outras formas de ela sentir a mesma coisa. Só que o problema é que daí ela faz uma vez e a droga abre portas que não se fecham nunca mais. Ela faz uma, ela faz duas, depois ela fica viciada naquela coisa toda que a droga proporcionou. E para sair é muito difícil. Nós precisamos de uma abstinência química e precisamos também de um protocolo para que o corpo produza hormônios que deem essa sensação similar quando a pessoa usa droga. É bem complicado, gente. É muito complicado. A gente consegue
adormeceram nesse nosso sistema simpático, que quando a gente usa, eu nunca usei, eu não sei como é, mas a gente estuda sobre isso. Quando se usa droga, nós adormecemos o nosso sistema simpático, que é o sistema de luta e fuga. Então a gente experimenta um estado de calma interior. Só que isso dura pouco e depois a pessoa vai querer sentir isso mais vezes. Então ela sente um êxtase. Só que isso que ela sente com as drogas, a gente consegue sentir com a meditação, a gente consegue sentir com a oração, a gente consegue sentir com a entrega. Por que a gente não sente? Porque a gente quer controlar todas as coisas e a gente não consegue se entregar. Quando a gente coloca uma música para ouvir a voz de Deus, conversar com o anjo da guarda, vem a mente tagarela dizendo que aquilo que você está fazendo é da sua imaginação e que você está viajando. E por estar viajando, por achar que estar viajando e querer voltar a ter controle de todas as coisas, você nunca experimenta o sobrenatural na sua vida. Presta atenção nisso. Por querer controlar todas as coisas, por querer achar que isso é uma viagem mental, você nunca experimentará o sobrenatural na sua vida. O sobrenatural exige entrega, exige fechar a porta do seu quarto, fecha a porta do teu quarto. Lembra dessa frase de Jesus? Fecha a porta do teu quarto. O que é fechar a porta do quarto? Fechar a mente tagarela, as vozes tagarela da cabeça. Ora em secreto, e o teu Pai que está em secreto te ouvirá. E reconhecereis que eu sou Deus. Então, naquele momento, gente, isso que eu vou falar agora, que talvez seja um divisor de águas para que você realmente consiga despertar esse poder divino aí dentro. Eu gravei um áudio para um paciente hoje de manhã, dizendo para ele o seguinte: você vai para academia todos os dias, você come todos os dias, você toma água todos os dias, e a água é muito importante para a saúde mental. Você vai no banheiro todos os dias fazer o 1 e o 2. Nem todo mundo faz os 2 todos os dias, né? Seria importante que fizesse. Mas você precisa ter um tempo diário. Você ora todos os dias, você lê a Bíblia. Você tem que ter um tempo diário para cuidar do teu terreno mental. Por quê? Porque assim, nós somos aquilo que nós repetimos. Existem muitas crenças aí dentro que são geradas pela repetição, certo? Você precisa ter um tempo todos os dias, pelo menos de 20 minutos, para você reprogramar a sua mente com pensamentos que transcendem a mente tagarela. Gente, todos os dias, final de semana, aos domingos, eu geralmente não faço, mas de manhã, meio-dia que eu volto para casa um pouquinho, geralmente eu faço de 22 minutos. Eu deito na cama ali, coloco a meditação. Eu tenho várias no canal de YouTube, tá, gente? Eu vou gravar uma nova por semana, onde eu me conecto e vou ouvindo com uma música, e aquilo vai cuidando do meu terreno mental. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para cuidar de você nesse aspecto. Então, assim, ó, depois me manda uma mensagem
Se você não tem o meu canal do YouTube ainda, Adriana Schmidt. O Schmidt é SCHMITT, tá? Mas lá no nosso grupo eu vou pôr o link, tá? O Edson Luiz Regis falou: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa, Edson, eu tô gravando um vídeo sobre isso, você acredita que tá indo pro canal? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e meu marido estávamos vendo um vídeo sobre isso, que tá na carta, que também, né, tem uma carta que é uma carta que não tá na Bíblia, que é de Timóteo, que nós estávamos ouvindo no domingo à noite, nós estávamos estudando, né, e que dialoga com isso que o Edson acabou de escrever em Romanos 12. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a gente continuar com a mesma mentalidade que a gente tem, a gente não vai conseguir despertar. Não vai. Então comece a duvidar de quem você pensa que é. Não leva o teu pensamento tão a sério. Tarefinha para essa semana. Você vai ter 7 dias para fazer isso. Você vai fazer uma limpeza. Começar a organizar a tua casa. Tudo que tu não usa mais de um ano. Vai limpando, vai doando, vai dando. E deixa tudo limpo e organizado. Existe uma lei. Aquilo que tu faz fora reflete dentro, o que tu faz dentro reflete fora. Escreve aí no papel todas as culpas que você tem, as preocupações, as coisas que você tem que fazer. Vai fazendo, vai organizando a sua vida. Ah, eu tô endividado, Adri. Anota todas as tuas dívidas, tudo que você ganha. Já vai anotando que a gente vai ter uma aula que vamos falar de finanças. Saia da escassez e vá para a abundância. E ali você já tem que ter tudo anotado, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. Entrar no caminho estreito, na porta estreita, né? Então, a mente nem o pensamento é o problema é a voz que você tem na cabeça. Porque os pensamentos são disfuncionais. Os pensamentos, eles não são verdadeiros. O que a mente faz? Ela pega tudo que de pior pode acontecer na sua vida, traz em forma de pensamentos, para que você fique se preocupando a vida inteira, para que se um dia aconteça, você não sofra tanto. Você não é quem você pensa que é. Você não é o seu passado, você não é o seu futuro, você é aquilo que você faz disso. Então, para essa semana, você vai começar a se observar. Imagine que você é um drone. Você vai ficar se observando. O que você tem pensado o tempo todo, tá? E você vai monitorando também os teus sentimentos. Lembra que eu falei da DRE na aula passada? Demonstração de resultado das emoções, que é parecido com demonstração de resultado de exercício. Você pode usar 3 períodos do dia, de manhã, meio-dia e à noite, ou à tarde também. Qual o sentimento que predomina aí dentro? Para que a gente consiga, no final de um mês, ver quais são os sentimentos que você está viciado. Então você pode estar viciado aí em ser vítima do mundo, das pessoas, sempre tem o culpado para tudo que acontece na sua vida. Então veja aí o que você é viciado. Gente, como eu tô curando de uma gripe, a minha voz tá um pouco difícil.
A nossa aula hoje, eu acho que já deu 1 hora, né? Deu 1 hora exata. Eu quero agradecer a presença de vocês. Vocês podem fazer perguntas agora. Vamos lá, a gente vai abrir 5 minutos para perguntas, tá? Podem fazer perguntas. As nossas lives, elas sempre são encontros, sorteios, né? Então eu sempre sorteio dos comentários, vai ficar postada essa aula aqui. Os comentários sempre são sorteados DNAs, né? Tem uma pessoa que está aqui, a Lenita, que ela ganhou um DNA. Semana que vem ela vai no consultório fazer o DNA, que é uma ferramenta de autoconhecimento transformadora. Então lembre-se que ao participar, ao comentar todos os meus vídeos aqui, você corre o risco aí de ganhar de presente um DNA, que é uma ferramenta que transforma vidas, né? Já transformou tantas vidas. Eu postei essa semana no meu story uma pessoa que disse que foi em uma terapia, fez o DNA e a vida mudou completamente. Nenhuma pergunta, gente? Como que estão as nossas aulas para vocês? Como isso que está sendo para vocês as nossas aulas? Escreva aqui pra gente. Como está sendo as nossas aulas? A gente está com delay na internet, né? Vocês todos que estão aqui assistiram a aula 1 e a aula 2, tá lá no canal do YouTube, tá? Então não esqueçam de todos os dias parar um tempinho e fazer uma meditação lá no canal do YouTube. Tem uma que eu sou apaixonada, que é a meditação de cura. Tá lá no meu canal do YouTube, Adriana Evaristo Schmidt. Adriana E. Schmidt. Gente, como não tem pergunta, eu agradeço a presença de cada um de vocês. A nossa próxima aula, vamos ver aqui, hoje é o dia 24 de fevereiro. A nossa próxima aula é dia 10 de março, 10, 17, 24 de março, tá? 10 de março, 17 de março e 24 de março. E a Hilda perguntou: e quem não aceita a terapia é por quê? A gente tem medo do desconhecido, Hilda. A gente tem medo do desconhecido. Então pode ser que a pessoa, ela desconhece a terapia e ela tem medo. Na verdade, ela tem medo daquilo que ela vai saber, que ela vai ouvir, que pode ser que ela tenha que mudar. E como o ego quer defender aquilo que está acostumado lá dentro, fazer terapia vai ter que passar por um renascimento, né? Nem sempre a gente quer mudar na nossa vida, não é? Então, às vezes, embora a pessoa esteja vivendo uma situação desconfortável, é conhecida para ela. A pessoa que ela vai se tornar após um processo terapêutico ainda é desconhecida. E a mente, ela tem dificuldade. Então, ela vai defender essa ideia e vai achar que a terapia é uma ameaça. A terapia é uma ameaça, tá? Então, tudo que é novo vem como uma ameaça. A Margarete falou que é maravilhosa, muito conhecimento. Gente, olha só, quando eu postar essa nossa aula aqui hoje, vocês que estão gostando, eu vou pedir um favor para vocês. Se vocês depois puderem compartilhar no story, me marcar e enviar o vídeo para pelo menos umas 5 pessoas para ajudar a divulgar o conhecimento, né? Às vezes a gente divulga algo
E isso acaba salvando vidas, né? Porque às vezes um vídeo pode tirar a ideia da pessoa do suicídio, de uma ideia que não era bacana, que não era legal. Então é importante que a gente compartilhe. Gente, então muito obrigada por hoje. Foi uma bênção estar com vocês. A gente compartilhou aí diversas ferramentas. Meu amor entrou bem no finalzinho. Nós compartilhamos aí diversas ferramentas. Não esqueçam então de compartilhar essa aula que vai ficar gravada aqui, me marcar no story e enviar aí para algumas pessoas para que a gente possa estar ajudando. E lembre-se, não leve o seu pensamento tão a sério. Você não é o seu pensamento. Você é a consciência que observa o pensamento. Então, faça as tarefas dessa semana e nós nos encontramos na próxima aula, que vai ser que dia? Vocês lembram? Próxima aula dia 10, 17 e 24 de março. Próxima aula, como sair da escassez e ir para a abundância. Para a próxima aula, eu gostaria de pedir que, para aqueles que estão endividados, cheio de dívidas, que a gente vai falar sobre dinheiro também, que comecem a anotar no papel tudo o que deve, porque geralmente quando a pessoa está endividada, ela quer fugir das dívidas, das cartinhas, das ligações. Você vai anotar tudo que você deve, tudo que você gasta, tudo que entra e tudo que sai, tá? Para que a gente consiga ter mais clareza do que nós vamos fazer. Gente, uma boa noite, paz e bem, e até o nosso próximo encontro. Então, lembrando que será dia 10, na próxima semana, terça-feira, então, não teremos, somente no dia 10, tá? 10, 17 e 24 de março. Paz e bem, e até o nosso próximo encontro. E quem não está no grupo ali, pede para mim no direct o link que eu envio para vocês, tá bom? E se não achar o canal do YouTube também. Tchau, tchau!